1999, Ismar de Oliveira Soares foi responsável por sistematizar o conceito educomunicação, que passou a designar um campo emergente de intervenção social na relação comunicação e educação. Desde então, o professor e pesquisador tem contribuído nos estudos da educomunicação no país. O nosso entrevistado de hoje é autor de mais de 150 artigos sobre educomunicação e escreveu livros que são referência nos estudos da comunicação e da educação, como Do Santo Ofício à Libertação, para uma leitura crítica da publicidade e educomunicação, o conceito, o profissional, a aplicação. Professor Ismar, seja muito bem-vindo ao Entre um Café e uma Prosa, aqui da TV Caatinga. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Certo. Professor Ismar, como surgiu a relação do senhor com os estudos da educomunicação aqui em nosso país? A minha aproximação a esse universo dá-se um pouco pela natureza da minha formação. Eu fiz licenciatura em Geografia e História, depois fiz jornalismo, e essas duas formações básicas me permitiram um diálogo muito intenso com a produção mediática, especialmente para as aulas do ensino básico, e isso me levou a interessar-me pela relação entre a comunicação e a educação. E, inicialmente, as minhas pesquisas foram voltadas para a questão de religião e comunicação. Meu mestrado e doutorado foram nessa linha, mas a partir disso, e o pós-doc que eu fiz nos Estados Unidos, se voltaram para a relação comunicação e educação. E uma grande pesquisa que fizemos no final dos anos 90, 97, 99, permitir então que identificássemos práticas na América Latina que passaram posteriormente a serem designadas como educomunicação. Então é uma questão de formação que foi caminhando, pesquisas que foram sendo agregadas a isso e o desenvolvimento de projetos. Muitos projetos de extensão nesse campo e finalmente a educomunicação passa em alguns lugares a ser política pública, consolidando esse conceito no Brasil todo. Uhum. A prática da educomunicação é algo antigo, como o senhor disse aí, vocês tentaram sair identificando as práticas. Isso se comparado ao tempo em que ela passou a ser reconhecida e pesquisada academicamente. Qual é o principal desafio de conciliar as práticas educomunicativas com a teoria? A questão básica, fundamental é esta, não é? A educomunicação não gera, não aparece, não surge como fruto de pensamento de filósofos, porém ela emerge das práticas sociais. E foram constantemente práticas de resistência, práticas de construção em torno ao direito de expressão. E isso no Brasil inteiro chamou-se na época de comunicação alternativa, que se associou à educação popular em muitas partes do país, e finalmente ao ser reconhecida como legítima e como específica de prática social específica, o convite para que ela ingressasse no universo da educação formal. Então, nos últimos 20 anos, a educomunicação ela é assumida pela educação formal como uma prática diversificada de educação e educação para a expressão e para a comunicação. O desafio fundamental que se coloca aqui é como uma prática que emerge na educação não formal, portanto, com a liberdade de ação dos agentes, ingressa em espaços formais, hierárquicos de prática educativa. Então, esse é o dilema que existe, essa questão que se coloca da prática educomunicativa. No entanto, o sistema de educação formal, quando absorve a educomunicação, sente um grande progresso, um grande envolvimento. Então, há resultados positivos, tanto em nível de educação para a cidadania, quanto até da aprendizagem normal que os alunos aspiram ter no sistema escolar. Não é? Então, nós temos dilemas, mas temos resultados também muito favoráveis para essa prática no país. Existem apenas duas instituições que oferecem o curso de graduação em educomunicação. Tem o de licenciatura na Universidade de São Paulo e o de bacharel na Universidade Federal de Campina Grande. Então, professor, como esses dois cursos de contextos geográficos diferentes, Sudeste e Nordeste, dialogam entre si para o avanço dos estudos da educomunicação? No caso da USP, o desenvolvimento do projeto de licenciatura adveio
de todo o envolvimento de um departamento da Escola de Comunicações e Artes em pesquisas sobre práticas de educomunicação e o desenvolvimento de grandes projetos. Um dos projetos atingiu a 11 mil pessoas, o Educom.rádio, na Prefeitura de São Paulo. Um outro atingiu mais ou menos 2.500, um curso à distância sobre educomunicação para o Estado de São Paulo. E assessoria para os estados do Centro-Oeste, por exemplo. A opção pela licenciatura foi uma decorrência de pesquisas e de desenvolvimento de atividades de extensão. Então, a pesquisa e a extensão levaram à graduação. A Universidade constatou que já existia uma possibilidade de trabalho, espaço para trabalho de um profissional da interface comunicação e educação. No caso de Campina Grande, a criação do bacharelado decorreu da iniciativa do governo, na época, de expansão do sistema universitário brasileiro na rede federal de ensino, e, no caso, eles tinham que fazer opções, e a opção anterior deles era um curso de publicidade. Mas quando eles viram que a USP havia avançado nesse campo, e havia professores também na região que se identificavam muito com a comunicação popular e a comunicação alternativa, eles decidiram empreender uma iniciativa nova no Nordeste, que é o bacharelado em comunicação social com habilitação em educomunicação. O diálogo tem sido feito com certa frequência, através de visitas. Há professores que vêm de São Paulo para o Nordeste e vice-versa, alunos, eventos, e num diálogo sobre os próprios projetos pedagógicos de cada centro. Há diferenças de tratamento. No Nordeste há uma valorização muito grande da cultura, enquanto nós ali trabalhamos muito com a questão da gestão, da administração, da educomunicação. Aqui se trabalha muito com a expressão artística e cultural, mas são elementos que vão qualificando e distinguindo esses processos. Mas nós não entendemos que seja necessário, nesse momento, uma multiplicação de cursos de educomunicação em nível de graduação. Os cursos de graduação necessitam aparecer no momento em que a demanda passa a existir efetivamente, exigindo esse profissional. Isso é uma conquista, né, que tem que ser feito a partir do extensionismo, inicialmente. Certo. Professor Ismar, uma grande preocupação atual tem sido o uso das novas tecnologias. Como a educomunicação pode contribuir para a formação de uma leitura crítica da mídia? A educomunicação surge quando faltavam mídias. Era o período em que se lutava para ter poder de fala, ter instrumentos de fala, e a leitura crítica era justamente uma leitura sobre o domínio de grupos econômicos, de famílias, as famosas 7 famílias que dominavam a mídia brasileira. Então, essa leitura crítica pela falta, exigindo mídias e criticando a concentração do poder da mídia, hoje ela ganha outra faceta. Hoje nós temos mídia, existe possibilidade de canais. No entanto, essa mídia que chega, especialmente através das redes sociais, ela já vem encomendada pelo mercado. Então o mercado cria bolhas e dentro dessas bolhas as pessoas se encontram, se fecham. Então hoje nós temos muitos instrumentos de comunicação e pouca comunicação. Nós temos o reforço das mesmas ideias e a redistribuição das mesmas mensagens e se torna hoje mais efetiva a necessidade de uma educação para o convívio com essa abundância de meios de comunicação. Então as tecnologias favorecem a educomunicação, mas também colocam para a educomunicação um grande problema: como trabalhar a formação do cidadão para que se apodere desses instrumentos, não em função do seu próprio deleite ou em função da sua própria vaidade, mas em função das necessidades sociais existentes nos espaços em que as pessoas vivem. Tornar a mídia não propriedade privada de indivíduos ou pequenos grupos, mas ainda que na mão de pequenos grupos e de indivíduos, se torne uma mídia pública, a favor dos interesses públicos da cidadania e dos direitos humanos. E que espaço as mídias sociais, as redes sociais virtuais têm hoje nesse processo todo de dar voz? Efetivamente, esses novos meios estão dando voz, estão propiciando a voz.
A questão é que as pessoas, as crianças que imediatamente se metem nesse espaço, elas se envolvem a partir de um código determinado para elas. Não é? E caberia, portanto, a educomunicação entende isso, e caberia à sociedade, aos grupos organizados, estarem assessorando os usuários da mídia para que práticas novas sejam propostas, que as pessoas se reúnam através desses meios para a defesa de temas de interesse coletivo. E, na verdade, isso tem colaborado muito para a expansão da educomunicação, porque existindo a facilidade da comunicação e existindo a animação, o envolvimento até afetivo com práticas de cidadania, cresce uma mobilização social em torno desse trabalho. Inclusive a expansão da educomunicação pelo país com uma rapidez muito grande nos últimos 20 anos se deve exatamente ao fato da educomunicação chegar juntamente com a expansão da comunicação digital. Então foram dois caminhos que se cruzaram e isso tem facilitado. Hoje nós estamos encontrando até crianças do ensino infantil trabalhando com mídia e se expressando e trocando informações entre elas. É uma coisa que nós não imaginávamos essa hipótese. Quando assessoramos a Prefeitura de São Paulo, no ano 2001 a 2004, para implementar a educomunicação no município, nós pensávamos em trabalhar com crianças que tivessem repertório. Então, crianças da 4ª série à 8ª série na época. E hoje, na Prefeitura de São Paulo, nós temos crianças de 6, 7 anos já trabalhando com a educomunicação. A própria Prefeitura reconheceu isso e favorece isso. A palavra educomunicação é um neologismo em que 3 conceitos estão claros: educação, comunicação e ação. E se a ação é algo político. Então, como as práticas educomunicativas podem ser utilizadas como ferramenta política, principalmente pelos jovens das diversas realidades aqui do Brasil? O primeiro capítulo dessa política é saber se expressar e ter domínio de formas de manejo desses recursos e promover alianças de projetos comunicativos. E, no caso, isso tem acontecido através de projetos em que professores, gestores de grupos de organizações não governamentais ou grupo de escolas, né? Quando há uma aliança, existe uma aliança entre o adulto, o professor, o artista, ou as pessoas com mais idade, com as novas gerações. Essa associação entre gerações e entre gêneros tem fortalecido muito a possibilidade de avançar um projeto que é expressamente, fundamentalmente político. Por quê? Porque toca numa questão fundamental, que é a ordem de comunicação que a sociedade estabelece. Quem é que tem o direito à fala? Não é? E todo o sistema da indústria cultural está baseado nisso. Há quem produz e quem consome. Não é? E no caso da educomunicação, se rompe essa perspectiva e todos têm direito à fala, todos se expressam, e essa expressão circula e as pessoas, a partir dessa circulação, ampliam seu poder de expressão. Então, a educomunicação ela é transgressora, porque rompe os processos hierárquicos de comunicação e ela avança práticas, porém, ao avançar nessas práticas, os resultados que produzem, especialmente a capacidade dos jovens estarem presentes na sociedade e trabalharem com temas de interesse coletivo, a questão do meio ambiente é um deles, a questão do combate à violência é outro, são temas de interesse para a sociedade. E o resultado disso tem beneficiado que práticas da chamada educação não formal ingressem na educação formal. Então, hoje, a educomunicação está levando para o espaço da educação formal rígida elementos que antigamente somente grupos menores podiam trabalhar com mais liberdade. Não é? E, fundamentalmente, a questão política da educomunicação é ampliar os espaços de liberdade de expressão. Então, essa é uma questão política fundamental para o país hoje e sempre. Qual é o atual cenário da educomunicação na América Latina? O atual cenário é de uma grande expectativa. Nós temos acompanhado os congressos de comunicação, os congressos de educação na América Latina inteira, e o tema da educomunicação aparece sempre. Não é? Então, nós temos grupos espalhados por todo o continente,
discutindo questões, né, a respeito. Na verdade, entre educadores e comunicadores, existem duas formas, duas maneiras de entender esse objeto. Os educadores trabalham mais com mídia educação, ou educação para mídia, e os comunicadores têm trabalhado mais com educomunicação. No entanto, o casamento entre esses dois sujeitos, que é o educador e o comunicador, na perspectiva da educomunicação, tem ampliado o seu leque de ação, justamente pelo fato de que a educomunicação não está preocupada exatamente com a mídia, mas está preocupada com o sujeito mediático, com o sujeito que vai se apoderar da mídia e avançar o uso da mídia. Enquanto a educação midiática estava olhando a mídia, criticando a mídia, a educomunicação está se apoderando da mídia para avançar em práticas que mudem a sociedade. Então, nós temos hoje o Brasil inteiro, se qualquer capital do Brasil e no interior do país também, há grupos trabalhando com a educomunicação. Nós temos, foram produzidas, desde do ano 2000 até o presente momento, portanto 20 anos aí, 370 teses, mestrado e doutorado sobre educomunicação, em 92 centros de pós-graduação do país. Portanto, não é só a Universidade de São Paulo, não é só Campina Grande, no Brasil inteiro, e em pós-graduação de diferentes áreas, há pesquisas. E as pesquisas são sobre projetos que estão se realizando no local. Não é? Eu vim a Juazeiro para uma defesa de mestrado sobre um projeto de educomunicação do carrapicho virtual, por exemplo, né, na região do Vale do Salitre. É uma prática fenomenal, com coerência interna, que pode ser mostrada ao Brasil inteiro. E práticas como essa vamos encontrar no Pantanal Mato Grossense, nas margens do Rio Tapajós, onde eu estive recentemente, né, encontrando grupos de jovens naqueles rios praticando educomunicação. Então, a visão que nós temos hoje é muito otimista, porque há muitas lideranças trabalhando com esse processo no país. Para concluir este nosso bate-papo, assim como a educação proposta por Paulo Freire deve ser vista como prática libertadora, quais os atuais desafios para promovermos uma educomunicação libertadora e emancipadora de fato aqui em nosso país? É um ideário humanista que Paulo Freire trouxe justamente para rever a educação pensada como simplesmente um despacho de conteúdos pré-programados, não é? E Paulo Freire entendia que toda escola devia ser um espaço de comunicação, dialógica e participativa, que é a essência do pensamento educomunicativo. No caso, o que estamos sentindo falta são de práticas freirianas. O pensamento de Freire está aí, disponível, e contra esse pensamento muitos se levantam. No entanto, se a juventude e os professores implementarem práticas freirianas, os resultados são tão excelentes que não há quem vá contra esses resultados, né? Então, a educomunicação, na verdade, a praxis educomunicativa tem vencido porque ela faz mais do que discute, né? Ela empreende ações. E a criança pequena entende isso. E todos se declaram educomunicadores. Não é que o adulto é educomunicador e a criança é um aprendiz. Né? Eu sou educomunicador. E muitos meninos e meninas já têm o seu business card, José da Silva, educomunicador, né? Porque eles entendem que eles estão participando de uma nova realidade. Então, é pela alegria, pela movimentação e por poder se expressar e usar a mídia de uma forma alternativa que esse conceito está ajudando a própria educação a se rever, né? E resgatando a importância de Paulo Freire para o país, para o Brasil, para a educação em nosso país e no mundo inteiro. Professor Ismar, muito obrigado por esta entrevista e pela contribuição do senhor para os estudos da comunicação e da educação. Olha, eu estou muito feliz porque eu estou na Bahia. E a Bahia contribuiu muito para a sistematização do pensamento educomunicativo quando Angela Shawn, uma pesquisadora aqui de Salvador, utilizando a nossa proposta de pesquisa latino-americana, fez uma grande pesquisa em Salvador para identificar como os líderes, tanto da universidade quanto dos grupos de expressão cultural e musical, se entendiam nessa interface. Então, a educomunicação deve muito à Bahia, né, o seu êxito na difusão do seu trabalho, porque Angela Shawn fez a sua pesquisa imediatamente depois da pesquisa do NCE lá em São Paulo, e houve um casamento
das conclusões dessas pesquisas, mostrando a importância da cultura e da manifestação cultural para o êxito da prática educomunicativa. A gente agradece também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.